a gente só sente as energias. Sabe quando a gente está próximo a fazer aniversário? Aí a gente fica aqueles 3 meses antes do aniversário, a gente já começa a sentir um pouco uma energia do novo ciclo, mas a gente ainda está um pouco cansada do velho ciclo. É exatamente o momento que nós estamos vivendo. Então, às vezes a gente está sentindo coisas no nosso corpo, né? Como, por exemplo, a ansiedade basal, que é aquela sensação de pânico, né? Mas não é porque nós estamos na própria estrutura, é porque às vezes a gente está se relacionando, a gente já está muito mais sensível com a energia e o nosso corpo ele começa a sentir a densidade do ambiente. E para quem já está um pouco mais elevado, né, na sua frequência, ela sente isso, ela sente como palpitação, ela sente um pouco como ansiedade, até às vezes uma sensação de tristeza. Por quê? Porque o nosso estágio de consciência, ele não desce porque nós estamos pensando sobre isso. O estágio de consciência desce, às vezes, porque nós estamos se relacionando com o campo. Então, a nossa mente, ela entende antes do corpo, e o corpo entende antes do nosso pensamento, da nossa percepção. Então, a nossa mente já captou que a frequência está baixa, o nosso corpo já captou, já começou a sentir, entende? Só que a nossa consciência, nosso estado de percepção, né, emocional, sentimental, estado de consciência no quesito pensamento, ele demora um pouco para captar isso. Então, por isso que a gente viver o agora é fundamental para essa mudança, porque a cruz da encarnação da Fênix, ela fala exatamente sobre a nossa capacidade de viver o agora, né, a importância de viver agora. Então, o colapso desse cenário que a gente está vendo agora, né, a gente está vendo desde 2020. Então, desde 2020, o cenário já começou a ser meio que desmontado. As pessoas que já começaram a meio que já se ligar, se perceber, começar a pensar sobre saúde mental, sobre qualidade de vida. Será que vale a pena eu me sacrificar, me renunciar por um trabalho? Será que vale a pena me manter num casamento que não está me fazendo bem só para manter uma estrutura social? Será que vale a pena eu estar nessa profissão que não está me fazendo bem só porque eu ganho bem? Então, a gente já está revendo tudo isso. Mas por quê? Não é porque o velho padrão, porque a cruz da encarnação, porque as estruturas vão ruir, não é isso. É porque o modo como a gente vai ver agora já não é mais com a capacidade de renúncia, não é mais com a capacidade da gente racionalizar o tempo inteiro. Entende? Sim, da gente sentir. Então, a gente às vezes começa a sentir toda essa ansiedade no nosso campo, todo esse medo, toda essa instabilidade, toda essa insegurança, por quê? Porque antigamente era assim: quanto que eu valho? Eu valho quanto, né? Aqui, se eu estudo, se eu tenho uma faculdade, se eu estou num certo patamar, se eu batalho, se eu ganho esse valor, eu valho esse valor. Né? Então, a gente era muito ligado à função. E isso, para a nova cruz, já não está mais funcionando. Então, nosso valor já não está mais baseado em função. Nosso valor está baseado naquilo que, de fato, a gente é como ser, entende? E a gente já começou a perceber isso desde 2020, quando ocorreu a pandemia. Então, a gente aí, para a gente poder até lembrar um pouquinho do contexto da pandemia, foi quando a gente teve a maior abertura das redes sociais, da internet, da gente ter acesso ao conteúdo, acesso a novas informações, né. Então, a gente vê tudo isso como relacionamentos líquidos com tudo, né, a gente tende a olhar e falar assim: "Nossa, mas hoje a sociedade está muito líquida, as relações estão muito líquidas, as profissões estão muito líquidas". Eu tive uma cliente ontem que ela falou assim para mim: "Eu estou cansada, eu não duro mais de 5 meses em nenhuma empresa que eu entro". Ela falou: "E isso eu estou vivendo desde 2020". Entende? E por que que ela não está? Porque ela já está sendo convidada
a olhar para a nova frequência. Ela faz meditação, ela trabalha em si mesma, só que as instituições ainda estão com o velho paradigma. O que que é o velho paradigma? Performance, né? A gente entregar através da disciplina em alta exigência de carga de trabalho. Então, o que que acontece? Quando um ser humano não tem esse nível de rendimento que o passado pedia para gente, né, e que nós tínhamos, né, estrutura, saúde física para isso, porque a Terra estava a 150, então 150 é a frequência da raiva. Então, assim, a gente tinha um pouco de energia, a gente às vezes ficava enfurecida a fazer, funcionava, né? Hoje em dia inflama, o estresse já está inflamando todo o nosso corpo, né? A gente não está mais com o funcionamento. Então, assim, no mínimo, a gente tem que estar ali na frequência da razão. E a frequência da razão, muitas vezes, é a gente olhar e aceitar o fato que talvez aquela alta performance já não funciona para mim, entende? Aquela alta performance não está mais me fazendo render. Então, muitas vezes a pessoa, o que que eu vejo, né? Eu tenho casos que eu tenho tanto gente que é CLT, que tem tanta gente que também são donos de empresa, né? E aí, muitos que eu vejo de donos de empresa, eles falam assim para mim: Nossa, mas os jovens hoje em dia não quer nada com nada. Fala, a gente não tinha essa, a gente era aquela assim, é para fazer o que tem que ser feito. E aí eu tenho que explicar para eles que está mudando tudo isso. E que não é sobre fazer o que tem que ser feito. Eles sabem das obrigações deles, mas eles não estão mais aqui para performar, para levar a alto índice de estresse, entende? Que a velha estrutura nos mantinha, né? Então, assim, a gente, mesmo doente, mesmo cansado, a gente funcionava. Hoje em dia, não. Hoje a gente está começando já a sentir essa fragilidade do corpo, né? A fragilidade da mente. E essa fragilidade não é fraqueza, é, na verdade, a delicadeza que nós estamos caminhando para aí. Porque quanto mais a gente é suave, quanto mais delicado a gente é com a nossa própria vida, mais saúde a gente vai ter, mais tempo de vida na Terra a gente vai ter, né? Então, eu tive um caso, uma situação que aconteceu antes de ontem, que me chama a atenção e eu vou comentar aqui, tudo bem que é um assunto